Oi, pessoa! Igor Janotti aqui, sejam todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas a mais um Outlier, o podcast aqui comigo, Igor Janotti, com Gustavo Campos, eu acho, não é? Então sou eu, tudo bem? uma enciclopédia humana. Meu queridos, a gente tá aqui hoje para poder falar sobre algumas coisas importantes para algumas pessoas aqui. Talvez seja mais importante para você que mora na Vila da Serra, naquela região ali, que eu acho que vai integrar bastante. A gente tá aqui hoje com o Jamil. Tudo bem, meu querido? Tudo beleza. Tudo ótimo. Então tá bom. Deixa eu só... Pode colocar um pouquinho mais, para puxar um pouquinho mais pra você. Diga então, meu querido, o que você faz da vida, o que você fez da vida, as coisas legais, né? Mas antes disso, deixa eu ler um pouquinho sobre ele. Claro! Só pra galera se situar aí em casa. Ajuda bastante. Vamos lá. Jamil Roy de Paiva é casado com Cristiane e pai de Brisa. A família reside no Vila da Serra há mais de 18 anos. Formado em administração de empresas pela FAC e SES, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, MBA pela Universidade de São Paulo, USP, extensão universitária em planejamento estratégico com ênfase em economia pela FAF-BH, extensão em desenvolvimento de projetos pela Escola de Engenharia da UFMG, trabalhou por 35 anos em grandes grupos nacionais e internacionais do mercado financeiro em Belo Horizonte e São Paulo. É um dos mais importantes ativistas da Amavise, Associação dos Amigos do Vila da Serra, liderando e também participando nos últimos anos de importantes movimentos em prol dos condomínios verticais e horizontais da região, incluindo o levante do IPTU em 2017, as ações contra cobranças indevidas da Copasa, as audiências públicas do Parque Linear, o impedimento da abertura da Rua da Mata, entre outros. Pouco tempo de trabalho aí com o mercado financeiro, né? Pouquinho, quase nada. Uma quilometragem enorme. Mas me conta então, o que você tem pra dizer aí pra gente sobre o mercado financeiro por si só? Você falou que aqui a gente viu que 35 anos. Sim. E aí, você trabalhou com o quê? Com quem? Por quê? Foram 10 anos no Bradesco, 10 anos no Itaú, 8 anos no Mercantil do Brasil. Depois eu fui para São Paulo e aí eu trabalhei em grupos estrangeiros. Na ACE, American Casualty Excess, que é um grupo da Pensilvânia, né? E depois na Mafre, que é uma seguradora espanhola. Sim. A Mafre é mais conhecida da gente aqui, porque a gente tem bastante propaganda. Bom, tinha, né? Não tem tanto mais assim, mas a gente tinha bastante propaganda deles aqui. Ah, é? Tinha. Tinha. Tinha bastante. Engraçado. Mas eu não sabia que era só aqui. Não, tinha. Eles não são BH aqui. mesmo? Não, eu sei que no geral tinha. Quando eu morava em Porto Alegre, tinha bastante também, enfim. Ah, tá, sim. Aqui você fala Brasil. Isso, tá, digo assim, é porque entendi. ela é espanhola, não é daqui, então. Entendi. A Mafre chegou ao Brasil lá por meados da década de 90. Adquiriu um grupo segurador nacional que era extremamente tradicional, que era Veracruz Seguradora. Tá? E a partir daí eles começaram a expandir as operações. Né? Eu entrei num determinado momento e saí em outro, né? Como já era de costume. Então, mas é um grupo muito sólido, né? Especial. Tá? Eles têm apetite de negócios. Isso é bom. Né? Isso é importante pra gente. E você fazia mais o que, assim, nos Eu fiz parte da bancos? diretoria. Então, tá. eu cuidava de projetos, Entendi. liderava equipes. Fiquei responsável exclusivamente por Minas Gerais, quando eu voltei de São Paulo. Entendi. Eu fiquei quase 5 anos em São Paulo. Então, quando eu voltei, eu trabalhei com eles aqui. Mas já tem um bom tempo que isso rodou, né? Agora, a minha história com Nova Lima ou Vila da Serra, se você me permite, eu já Por favor. encaixo. Por favor, né? conta pra gente. Isso, eu mudei para o Vila da Serra em 2004. Sim. Tá? 2004. Então, ou seja, aí está, né, como mais de 18 anos, é verdade, ou seja, vai para 20 anos. Né? E ali, né, eu acredito que eu fui um dos primeiros moradores da região. Tá? O meu prédio, né, onde eu comprei apartamento, era único.
onde ele se encontra hoje, rodeado por inúmeros outros. Entendi. Então, ou seja, eu fui testemunha, de certo modo, de ver tudo acontecer no Vila da Serra. Todo o processo de formação dali da vizinhança em si, né? Exato. Só para você ter uma ideia, o Vila da Serra ele tem 570 mil metros quadrados. Hoje, ocupado por mais de 150 edificações. É bastante. Quando eu fui para lá, eram, honestamente, 2 ou 3. Nossa. Tá? Hoje tem mais de 150 edificações de alto luxo, né? Todo mundo sabe como é, residenciais, né? Comerciais, hospitais. Né? É toda uma área que abrange um bom pedaço ali daquela região. Né? Então, com 550, 570 mil metros quadrados, 148, 150 edificações, foi despejado ali 240 mil metros cúbicos de concreto. Nossa. Onde antes, né, era simplesmente o chão. É. Né? Natural, um desenvolvimento explosivo, inimaginável, porque quem conheceu o BH, como eu conheço, né, eu sou mineiro, sou de BH, há 20 anos atrás, tá, não diria. Às vezes a gente vê aí pela internet, né, videozinhos da década de 80 do pessoal ali no que se chamava de... naquele trecho ali na ilha interna de Oscar Niemeyer, do pessoal fazendo pega de carros ali. Sim, sim. Uma moçada, todo mundo lá, sabe, era um matagal com uma pista de asfalto, né? Esqueci o nome da via na época, que era muito conhecida. 6 pistas. Chamava-se de 6 pistas. Até hoje chama, né? Ainda tem uns saudosos que ainda falam isso. 6 pistas é é ali verdade. nas 6 pistas. Nas 6 pistas é verdade. Que hoje é Oscar Niemeyer, né? Com toda aquela estrutura que ela tem comercial, né? Fantástica. Então, assim, realmente aquilo mudou barbaramente nos últimos 20 anos. Sim. Você chegou lá literalmente quando tudo era mato, né? Então, realmente, exato. você chegou ali pra fazer a coisa deixar. Que de vez em quando era eu. Dá pra falar literal, Literalmente. Né? Literal, né? Eu brinco, né? Às vezes que, né, apenas para exemplificar, para dar ênfase para essa coisa, né? A minha filha tinha acabado de nascer, ela tinha 2 anos, eu passeava com ela, eu saía do meu prédio e passeava por meio daquela floresta que estava ali e mostrava para ela alguns dinossauros ainda andando lá embaixo, entendeu? É uma maneira de expressar. Literalmente. Tiveram que trazer uma parte do Acre para cá e aí extinguiram os dinossauros aí há alguns anos. Entendi. Compreensível, né? Gente, vocês não imaginam, realmente, o negócio foi incrível. Não, imagino. O que nos aterroriza é o que serão os próximos 20 anos. Sim. Tá? Porque o exemplo, né, está aí, latente, né, e imediato. Tá? Ao longo desses últimos 20 anos, tá, nós cometemos muitos equívocos. É natural, né, do ser humano fazer isso. Não é? Então, assim, o que nos preocupa são os próximos 20. Então, não é uma região metropolitana per se. A metropolitana seria aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Sim. Mas assim, você acredita que existe agora dentro da cultura agora do pessoal da cidade esse êxodo para o rural? A gente faz o êxodo contrário do que foi feito há 20, 30 anos atrás. Muito mais, na verdade, desde 50 para frente, até os anos 2000. Você acredita que essa tendência de mudar para o campo de volta vai atrapalhar esse processo também ou vai forçar esse processo? Contribuir, né, de repente, para desacelerar o processo? Talvez. Você acha que sim? Olha, honestamente, não tenho nem competência para fazer esse tipo de avaliação. Entendi. Tá? O que eu posso te dizer é que hoje existe um êxodo migratório de Belo Horizonte para o Vila da Serra. Isso. Tá? E os números são assustadores. Por exemplo, no município, vocês sabem que o município de Nova Lima, ele é imenso, ele é polinucleico, porque você tem diversas Nova Limas. Tá? Você tem a Nova Lima do centro da cidade, que é a sede. Você tem o Jardim Canadá, que é uma história diferente. Você tem o Vale do Sol, que é outra. Você tem o Morro do Chapéu, que é outra. Alphaville é outra história, Vila da Serra é outra história, Macacos é outra. Olha o tamanho desse município. Sim.
Tá? Esse município é 1,5 vezes a dimensão territorial da capital. Uhum. Tá? Muito bem. O que aconteceu lá? Né? Só para ter assim, um passado bem recente, em 2000, no ano de 2000, há 24 anos atrás, o município tinha 64 mil habitantes. Tá? Hoje tem 112. Tá? Isto aí dá um crescimento de 75% nos últimos 24 anos. Ao tamanho do êxodo. Tá? Ou uma taxa anual de 2,35, o que é uma explosão demográfica. Sim. Tá? BH cresceu negativo 5%, menos 5% no mesmo período. O Brasil está crescendo 0,3%. Já era 0,5% há poucos anos atrás, caiu para 0,4%, agora é 0,3%. 0,3. Está todo mundo inflexionando. Né? E nós estamos vivendo uma explosão demográfica. Daqui a 6 anos, que é logo ali, digamos em 2030, tá? Nós não seremos mais 112, seremos 130. A projeção é essa mesmo? A 2,35% 2,35 ao ano. É isso. Ah, tá. Se manter o segmento. E ele se mantém, porque na realidade até acelerou nos últimos tempos. Quando eu te falo 2,35, a média dos últimos 24 anos, mas na realidade você vai ver que a escala é um pouco, ela é linear e progressiva. Tá? Mas o até número, nos últimos anos? se nós fizermos um corte dos últimos 10 anos, o número ainda é maior. Eu imagino que seja pela questão contrária também da cidade, que é uma tendência que as pessoas saem da cidade, porque dentro da cidade não tem como você crescer populacionalmente. As pessoas não querem mais ter filho nem nada. Fora das cidades é muito melhor. Inclusive, isso é uma tendência fora daqui do Brasil. As pessoas estão saindo dos grandes centros de Paris, Toulouse e tal, e indo para cidades pequenas. Mas vamos lá, aí é que está a questão. Que nós temos um agravante aí. Eu acho que em 2020 deve ter batido o recorde, 2019, tipo isso. Pode ser. Eu não sei, eu posso até depois olhar esse número e comento com vocês. Depois tá? você comenta. Mas, de qualquer maneira, né, nós estamos crescendo a 2,35 ao ano. Certo. Vamos para 130 mil habitantes daqui a 6 anos. Tá? Com um agravante, que a despeito de nós termos um município que é 1,5 vezes o tamanho da capital, do município de Belo Horizonte, e com diversos polos nucleicos bem diferenciados entre si, 80% dessa migração está no Vila da Serra. Vila da Serra. Se concentrou ali. Ah, tá. A proximidade de Belo Horizonte também deve ter facilitado, né? Também assim, a explosão imobiliária. Pode ser também, né? E as ofertas. Então, o que está acontecendo hoje é que nós estamos tendo, né, esta evolução acelerada e preocupante de ocupação. Né? O nosso trânsito hoje, em determinados momentos do dia, tá? Já é extremamente sacrificante. Né? Recentemente, eu engarrafei dentro da garagem do meu prédio. Tá? Porque eu tenho que obedecer uma mesma via. Né? Tem esse vídeo aqui, depois se você quiser eu mando para você. Tá? Porque nesse dia eu filmei. Até dentro do seu prédio a BH Trans tá fazendo porqueira. Que isso, cara? Eu saí na rampa da garagem e parei. Nossa. Tá? Nossa. Porque aquele engarrafamento que eu vou, né, aquele gargalo que eu vou encontrar lá na rotatória do Olympus, a 1 quilômetro de onde eu estou, chegou aqui. No seu caso. Né? Foi retendo e chegou aqui. Né? Então você veja, olha a ironia. Recentemente, né, nós tivemos um anúncio aí, numa parceria do Fuad Noma com o João Marcelo, que é o prefeito de Nova Lima, e o prefeito de Belo Horizonte, foram à imprensa e foi amplamente divulgado ao longo do dia todo, tá? Que eles acertaram entre eles de se fazer a 2 mãos 4 grandes obras na região do BH Shopping. Tá? Alças, sabe, intervenções, trincheira. Obras tardias, extremamente necessárias, tá? Muito necessárias para a região. Tá? E na fala dos dois, que estavam anunciando orgulhosamente, com razão, né, esse esforço e esse empreendimento conjunto, que vai custar, pelo que eu vi, coisa de 250 milhões de reais.
né? Não. E que terão início em breve, ficarão prontos, começarão a ser entregues daqui a 24 meses. Tá? Então, um deles, que eu não me lembro quem, falou, olha, e aí com isso, quando isso estiver concluído, nós estaremos tirando 2.500 veículos do fluxo diário da região. Tá? Falei, poxa, agora veja, e nós crescendo a 2,35% ao ano, com pessoas chegando e ocupando apartamentos que têm, no mínimo, 2 veículos por unidade. Tá? A 2,35%, como nós vamos julgar mais 18 mil pessoas nos próximos 6 anos ali, daqui a 2 anos, quando eles estiverem inaugurando a obra que tira 2.500, nós estamos chegando com 5. Pois é. Nesse exato momento. Entendeu? Neutralizando aquele esforço, ainda dobrando a aposta, né? Como diz o outro. Então, assim, nós chegaremos com outros 5 mil novos veículos no fluxo da região. Sim. Né? Então, é inevitável aquela imagem de enxugar gelo. Não é verdade? Sim. Uhum. Estamos enxugando gelo. Enquanto a gente cresce nesse volume populacional e, né, pessoas são atraídas para a região da forma como está acontecendo, tá? Nós estaremos enxugando gelo, enquanto nós não atacarmos o problema na raiz. E como que seria? Qual que você acha que é a solução ideal para isso nesse caso? Bom, vamos lá. Né? Eu acho que uma já está acontecendo. É. Lá está ficando muito caro de morar. Sim. Já é uma, Pois já é uma forma de resolver o problema. Já uma coisa está acontecendo. Aliás, né, esse fato de estar caro de morar, né, é outra coisa que nos preocupa também, tá? Porque não sei se você já ouviu falar na teoria econômica da curva dos rendimentos decrescentes. Sim. Né? Então, muito provavelmente, em algum momento, nós teremos atingido o platô da valorização patrimonial e vamos começar a descer. Sim, tá? sim. Em razão da deterioração da qualidade de vida. De vida, sim. Né? O nosso clamor, né, é de que a gente consiga resolver isso antes disso. Né? Tá. Porque senão, né, nós teremos algo mais além disso para chorar. Para chorar, né? Para reclamar. Né? Porque nós veremos uma progressão de desvalorização imobiliária. Sim. Né? Então, você veja, nós temos hoje, como eu disse, o Vila da Serra, né, com 550 mil metros quadrados, 145, 200 edificações, 240 mil metros cúbicos de concreto julgado naquela área, literalmente ocupado. Tá? E temos à margem esquerda dele, mais para o sul, tá? O que a gente chama de os jardins. Que é o Jardim Naves, Jardim das Mangabeiras e Jardim da Torre. Que é uma extensão, 680 mil metros quadrados de vegetação densa e nativa, que já estão começando a ser ocupados com projetos imobiliários. Sim. Tá? Então, é assustador você imaginar que, se continuarmos no ritmo que a gente se encontra, né, realmente, assim, aquilo tudo ali, de certo modo, estará ocupado daqui a alguns poucos anos. Né? Se a projeção bater em 6 anos, provavelmente aquilo ali não vai ser mais suficiente já. Não é? Pois é. Ou seja, né, é preocupante. Né? Eu acho que a solução, eu não posso, como pré-candidato, tá? Aliás, eu acho que eu não anunciei isso. Não anunciou. Né? Eu sou pré-candidato, né, a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Nova Lima pelo Partido Republicanos. Sim. Tá? Na condição de pré-candidato, eu estou em pré-campanha dentro das restrições que a legislação me permite. Tá? Não posso pedir voto, não posso falar em projeto. Você falou assim, qual é a solução? Né? Dependendo. Mas não é um projeto, na verdade. Eu falo assim, o que você acha que seria ideal, não que o projeto funcione. Sim, mas é inequívoco que se rediscuta a ocupação do solo. Tá? De certo modo... Mas você fala mexer no plano diretor da cidade? O plano diretor já está sendo estudado, uma renovação dele, porque nós temos hoje um plano diretor que é de 2007. Tá? E os planos diretores, eles são obrigatoriamente, eles têm que ser refeitos a cada 10 anos. 10 anos, sim. Né? Mas, no caso de Nova Lima, passou o tempo e tal, né? E o prefeito atual, então, tomou, trouxe para si essa responsabilidade
Esse plano já está sendo discutido há um ano e meio. Tá? Ele, de certo modo, já está razoavelmente acabado, tá? E deverá estar em debate na Câmara de Nova Lima em meados do ano que vem, a partir de meados do ano que vem. Ou seja, é uma tarefa, uma responsabilidade da nova geração de políticos que serão eleitos, Sim. da nova Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Nova Lima, até há pouco tempo, ela tinha apenas 10 cadeiras. Agora ela terá 15. Tá? Então, 15 vereadores eleitos terão a responsabilidade de discutir, de escrutinar, de avaliar, tá? Até porque eu sou quase capaz de afirmar que, dentre todos os talvez 300 candidatos que a gente tenha hoje, né, muito poucos deles conhecem o plano diretor e acompanhou os últimos 14, 18 meses da elaboração do que ele seria. Poucos sabem o que faz um vereador. Né? Tipo, os próprios candidatos a vereador Não sabem o que faz um vereador. E o vereador, né, e o vereador, de certo modo, ele tem duas obrigações, né? Sim, duas, sim. fundamentais. Que, primeiro, legislar. Né? Pois é. Legislar em prol do município. Segundo, fiscalizar as ações do poder público. Então, assim, realmente, convenhamos, é pouco. Ia ser um dos dá para fazer poucos. bem feito, né? Principalmente se, né, todo mundo resolver trabalhar, dá para fazer bem feito. Né? E você é um dos poucos pré-candidatos que sabe... O plano diretor, o que faz, já é importante. Que sabe que tem que fiscalizar o prefeito e pois cuidar das né? leis do município. A gente conversou com algumas pessoas que são também... que tentam fazer esse mesmo trabalho, só que aqui em Belo Horizonte, justamente porque a gente teve alguns problemas com o prefeito de Belo Horizonte alguns anos atrás, né? Tá. Enfim. E aí... Quando você fala a gente, você fala todos nós ou vocês? Todos nós. Eu acho que todo mundo. Todo mundo. Ah, não, todo mundo queria passar lá na prefeitura e, sei lá, dar um tapinha nas costas, com um pouquinho mais de força no rapazinho que tava lá, sabe? Sim. Que além de tudo, infeliz é atleticano. Mas eu vou ficar calado, não vou falar sobre isso não, porque é melhor não. Mas o negócio é importante que a gente sabe. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante pra você também, como uma pessoa que viveu lá por tanto tempo. Por mais que não seja natural de lá, você viu aquela coisa crescer. Você acha que é mais interessante para as pessoas conseguirem fazer algo mais direcionado para o bairro, por exemplo, como se fosse a Mavise, por exemplo, eles são uma associação. Você acha que seria mais interessante uma associação que ligasse para cada uma das regiões e fizesse um trabalho que fosse um pouquinho mais ponderado, que tivesse uma força política talvez maior? Ou você acha que o prefeito é uma pessoa que consegue dar conta de tudo? Não, de jeito nenhum. Aqui, antes de você responder, só falar que isso aqui não é ornamentação. Não é de plástico, né? Não é de plástico. Poderemos comer. Pode comer, tem gordura e pode comer. Maravilha. Café também. Isso não é uma garrafa vazia, né? Vamos servir. Pode. Você deu um break aí na transmissão? Não, está acontecendo? Não, a gente está... Ótimo. Vamos lá, eu vou responder a sua pergunta assim, da maneira mais ampla possível. Eu acho que você vai entender bem o contexto. O ponto, sim. O que ocorre? Infelizmente, no Brasil, por exemplo, uma eleição municipal, né, é o embrião da política. Concordo. Não é? Concordo. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, deveríamos estar envolvidos com uma eleição municipal. Seja ou como candidato, sabe? Ou como ativista. Ou eleitor. Né? Ou como um eleitor mais engajado, né? Buscando discutir as coisas. Né? Porém, infelizmente, o nosso próprio processo já padece de um mal. Porque a eleição municipal de vereador é uma eleição proporcional. Sujeita a regras do quociente eleitoral, tá? Tornadas extremamente complicadas para qualquer um entender,
Tá? Isso aí nem eu sei como funciona. E ao direito. contrário, né, do que É seria... não, é uma matemáticazinha bem chata. Quociente o resto da sobra, que é o número de cadeiras, vai ser dividido. Cara, é absurdo. É absurdo. E assim, né, você tem que atingir o quociente eleitoral, aí é a chapa como um todo que Como tem um que todo. atingir. O quociente é o número total de eleitores dividido pelo número de vagas na Câmara. Que E aí aí você esse, tem o esse quociente. valor que fica depois, você não ignora Isso. ele, você vai Se fazer você o cálculo aí pra sobra. você adquire um quociente partidário, aí você vai para o regime de sobras, soma mais um. É um negócio, cara. Pois olha, é absurdo. é feito para não entender. Justo. Tá? E, por outro lado, importado do Reino Unido, do século XVIII. Tá? Funciona lá até hoje. Faz algum sentido. Tá? Quando você quer ter, digamos, uma democracia representativa, aí você cria uma série de ponderações e proporcionalidades, sabe? Mas, infelizmente, o que acontece no Brasil? É que nós deveríamos, pelo menos na eleição municipal, né, ter uma eleição distrital, um regime distrital. Tá? Porque aí, sim, você esquadrinha os bairros, ou às vezes até mesmo, dependendo da densidade populacional, um quarteirão, tá? E ali você teria candidatos daquela micro-região, tá? Que fariam suas respectivas campanhas, né? E seriam eleitos, né? E a partir dali, empossado, ele está intimamente amarrado com o grupo de pessoas que o elegeu. Tá? E aí ele tem uma responsabilidade intrínseca e tem que prestar contas para aquele pessoal. Né? Os distritais no mundo mais evoluídos ainda permitem, inclusive, que daqui a 1 ou 2 anos, se aquele distrital não estiver performando bem, impeachment. Tá? Eles vão lá e tiram o cara. Sim. O próprio grupo que elegeu. Então, a partir daí, né, você teria candidatos intimamente ligados a um determinado grupo de pessoas e profundamente responsáveis com o exercício de seu mandato. Agora, é proporcional. Então, o que acontece? Vamos lá, nos julgamos 300 candidatos num município, os votos vêm de tudo quanto é lugar, tá? 15 serão eleitos, né? De acordo com a proporcionalidade do quociente eleitoral, nós teremos dos 15 eleitos, aliás, Nova Lima tem 92 mil eleitores. Tá? Mas apenas 58, 60 mil comparecem às urnas no dia, porque voto em branco, voto nulo, abstenções, ausência e tal, bate mais que 35%. Então, sobram 60 mil votos ali para eleger os tais 15 dos 300. Né? Estes 15 vão levar ali 16, 17 mil votos daqueles 60 mil. Tá? Ou seja, na realidade, eles passam a ser 28% do número de eleitores que foram às urnas ou 15% de toda a população do município. Esse cara sai dali recebendo votos do norte, do sul, do leste, do oeste. Obviamente que ele tem uma pequena base que vota mais nele, mas o dia que ele senta na Câmara, ele está representando quem? Tá? É o genérico confortável. Mas é isso. É o genérico confortável. Tá? Aí, a partir daí, quem é que realmente tem mais poder ou empoderamento e identidade, né, e autenticidade para exercer o mandato? Apenas o prefeito. Exato. Que teve que ir para todos os lugares pedir voto para todo mundo. Exatamente. Tá? E o prefeito, né, de certo modo, ou seja, você fica com uma Câmara opaca, tá? E que, né, tende, né, a não, sabe, não desenvolver ou não fazer o que precisa ser feito. Sim. A eleição por si só municipal, ela tende a ter um caráter partidário, a partir do momento que existe um processo de eleição que ele não é direto, que não é um processo majoritário. É isso. Então, por isso que o meu ponto você acha que seria melhor se a gente conseguisse, mas assim, a gente não consegue mudar isso para agora. Agora, respondendo a sua pergunta, eu falei que ia ser de forma ampla, né, para dar primeiro o quadro, né? Nós temos lá a Amavise. Né? Eu mudei para lá em 2004, vinha conhecer a Amavise em 2013, 2014, me tornei ativista e dali para frente nós participamos desses inúmeros movimentos que você citou aí, extremamente relevantes. Por exemplo, em 2017 nós conseguimos impedir com muita mobilização. Tá? A Amavise é extremamente ativa, atuante, cheia de pessoas que agregam, que são líderes na região, tá? Que arregaçam as mangas e vão para a rua.
né? Então, é uma associação extremamente atuante. Tá? E aí nós conseguimos, por exemplo, impedir um aumento de IPTU, na época, em 2017, que batia na casa dos 700%. Nossa. Tá? Que isso? Bárbaro. Tá? Bárbaro. Já paga tão pouco. Paga 700% aí, pô. Não, que isso? Ou seja, foi uma luta. Quando né? isso? 2017. 2017. Né? Certo. E tudo culminou, né, com uma última sessão da Câmara no dia 20, às vésperas do Natal, não me lembro bem a data, se ela foi 24 de dezembro, 23 de dezembro ou 25, sei. Alguma coisa às vésperas do Natal, dezembro de 2017, né, quando então os vereadores, né, por maioria, né, alguns contrários, mas né, por maioria, votaram a favor do aumento. Tá? E depois nós entramos na justiça e conseguimos, né, anular tudo isso e pronto, e assim ficou. Tá? Mas a gente costuma brincar lá, às vezes, com algumas pessoas que hoje aparecem, né, se arvorando na condição de representante. Não, porque eu quero, eu não sei o que. A gente brinca assim, onde você estava no dia X de dezembro de 2017? Tá? Porque estávamos todos, muita gente na porta da Câmara. Tá? A gente ia quase todo dia. Porque esse tipo de coisa você não resolve à distância. Né? Naquela época nem Zap tinha direito, era mais ou menos assim, né? A rede social ainda era, né? Já existia, a gente se comunicava, mas você tinha que ir ao vivo e a cores mesmo, né? Protestar, né? E enchíamos o salão e tal. Acho que é mais justo Então, também, assim, né? Porque Twitter não funciona. Ou seja, a Amavise é uma experiência que eu entendo que ela é bem sucedida, de uma associação atuante, engajada, né, e que fala com as pessoas, que mexe com o coração das pessoas. Né? Naquela região toda do Vila da Serra, e condomínios horizontais e verticais, né, a Amavise tem muitos simpatizantes. Né? Tem muita gente, tem ativistas e simpatizantes. Né? Então, uma história bem sucedida, né, de uma associação bacana que foi em frente. Óbvio, né, que a partir do momento que você é ativo e começa a obter sucessos, né, você também vai colecionando desafetos. Claro. Né? Mas então, qual que é a assim, graça de não ter um desafeto na vida? Não é? A vida fácil demais é muito chata. Infelizmente, você às vezes está com uma bandeira em prol de todos, mas coleciona desafetos. Né? E você é pré-candidato, Sim. você é o único da Amavise? Sim. Como... Aí eles, de certo modo, eles irão né, te ajudar. Eu represento, sim. Eles vão se eles empenhar. bancaram né? a ideia. Sim, sim. Ah, legal. Na realidade, é a minha segunda eleição. Tá? Em 2020, eu também fui candidato. Tá? Foi a primeira, foi no ano da pandemia, foi muito ruim. Complicado, Tá? A gente quase tudo digital, você não conseguia se reunir com as pessoas. Né? Naquele ano, se nós estivéssemos aqui agora conversando, eu estava com uma máscara ridícula, você estava com outra. A polícia entraria aqui e bateria na gente. Exatamente. Né? Então, assim, mas com a máscara, tá? Importante, com a máscara. Não é? Sim. Então, assim, foi muito chato aquilo lá, né? Mas apesar de tudo, eu fiz uma campanha com doação, era pelo partido Podemos, né? Campanha com doação de amigos, R$11 mil. Tá? Fiz a campanha inteira. Entre 253 candidatos que tinham naquela época, com 1.100 votos você se elegia, tá? Para conquistar uma das tais 10 cadeiras que existiam. Né? Eu fiquei em 15º lugar, com 890 votos. Né? Foi considerada assim, uma votação excepcional, né? A despeito de eu não ter podido ter um... Aí na matemática lá, você saiu fora, é isso? Exato. Aí não, mas a minha chapa... 10, né? Antes era 10, não mesmo era 15. mesmo com 10 a matemática... O quociente eleitoral naquela época ainda era maior, tá? Sim. Porque você tinha, né, digamos, os mesmos 60 mil votos aí, tá? Dividido por 10 cadeiras. Por 10 então cadeiras. O quociente era 6 mil votos para ter uma cadeira. Exato. A nossa chapa era uma chapa toda de principiantes. Nós não conseguimos somar para fazer o quociente. Então, mesmo que eu tivesse, digamos, tido 1.800 votos que me colocaria eleito e tal,
mas eu não teria Não levado teria por causa do chutado quociente. Que é o que eu falei, o problema do quociente ele é muito mais partidário do que qualquer outra coisa. Porque a sua coligação vai distribuir a coisa. Não. É um negócio Não, chato, é chato. pra caramba. Não, tipo, brasileiro não vota em partido, cara. Não, ele vota A não numa ser pessoa. Os petistas. Mas Tirando os essa petistas. galera é igual. Foi o que eu te falei hoje mais cedo. Eu acho que falei com você. Enfim, não lembro com quem eu falei. Eu tô péssimo de memória, eu tô velho. Que é literalmente isso. Que essas pessoas elas não têm um partido, elas têm um time de futebol. Que se você falar mal dele, ele vai lembrar de uma coisa que aconteceu em 1920. Mas quando teve o fascismo. Aí você, cara, acorda. Eu tô te falando de um problema agora. É isso. Esquece o passado, já foi. As pessoas erram, tem que ser punidas por isso. Vocês não estão querendo que as pessoas sejam punidas nem pelo passado, nem por agora. A última argumentação que as pessoas podem dar é sobre o que aconteceu antes, entende? E nós estamos discutindo agora o futuro imediato, né? Claro. Porque uma eleição dessa coloca lá 15 vereadores para os próximos 4 anos. Né? E na velocidade com que as coisas estão acontecendo, 4 anos acontece coisa pra caramba. Demais. Né? Não é como no passado. Não. E nós temos um passado, nós estamos discutindo o futuro imediato, e temos um passado recente aí, como eu mostrei para vocês, de 24 anos atrás, que é ontem, né? Com as coisas explodindo e acontecendo. E de repente, daqui para frente, como nós já chegamos no limite do excesso de equívocos, tá? Com 4 anos a gente pode acabar de afundar o Titanic. Entendeu? Tranquilamente. Não é? O nosso sistema também é desenvolvido para isso, né? Porque 4 anos você não angaria pessoas que querem fazer a mudança, você angaria pessoas que querem voto. E é outro motivo de eu não gostar do nosso processo político de forma nenhuma, que é a famosa democracia, né? Odeio de verdade isso. Mas eu entendo que, infelizmente, é um mal necessário nesse momento que a gente não pode mudar. A gente pode contornar e ficar independente dele, mas a gente não pode mudar ele por agora. Sim. Acho que o mais importante agora, numa eleição dessa natureza, eleição municipal, você tem que discutir os problemas locais. Sim. Né? Afinal, né, no município que está lá a sua encrenca. Tá? É dali que você abre a janela às 7 da manhã e topa com a encrenca. Né? Com o buraco no meio da rua, com não sei o quê. E com a possibilidade... Com a garagem interditada, engarrafada. Engarrafada, né? E com a possibilidade mais real que você tem de mudar a sua realidade. Porque não é, né, a eleição estadual, federal, seja lá o que for, né, você tem uma perspectiva de mudança também, mas que foge, vai muito além, né, do nosso âmbito territorial. Agora, a eleição municipal não. Você tem, de fato, a possibilidade de mudar a realidade. Não é? Então, assim, essa é uma discussão, né, que a gente tem, de alguma maneira, que fazer. Né? Você veja uma coisa. Nós temos ali, né, como eu disse, né, nos 3 jardins, do lado do Vila da Serra, que hoje é uma mini Hong Kong, em termos de densidade por metro cúbico de concreto e tudo mais, né? Nós temos ali uma imensa área verde. Tá? 650 mil metros quadrados, como eu disse. Há 2 anos atrás era 750 mil. Tá? Hoje já são 650 mil. E você consegue perceber Jardim Naves, Jardim das Mangabeiras, Jardim da Torre, que vai sendo ocupado. Tá? Por uma atividade que é, por natureza, especulativa. Sim. Tá? Que é a construção e a atividade imobiliária. Tá? Ela é especulativa na essência, na gênese. Tá? E não tem nada de pejorativo no que eu estou falando, não. Tá? Estou falando especulativo do ponto de vista econômico, tá? Do ponto de vista de que especular, né, é pesquisar, né, é elocubrar, tá? É tentar enxergar cenários, né? E ela tem 2 grandes variáveis que determinam o grau, né, ou a natureza especulativa daquela indústria, do próprio negócio. Tá? Um deles é que depois que você negocia uma planta, consegue uma planta, aprova um projeto, ergue uma construção, tá? Vende e vai embora, tá? Não há consumo continuado na sua relação com o cliente. Se você vai num médico hoje e gosta dele, tá? E se você vai viver mais de 50 anos, muito provavelmente você vai voltar nele mais não sei quantas dezenas de vezes. Coincidentemente, eu fui no médico hoje.
Foi, né? Então, Eu só faço constei. votos que você não precisa voltar nele tão cedo, nem sei do que se trata, mas, de qualquer maneira, é o seguinte, o nosso consumo do serviço médico é continuado. Sim. Uhum. Tá? Você compra um carro, né, zerado, e o fabricante sabe que te vendeu, que você vai voltar na concessionária inúmeras vezes a fazer as suas revisões, né, e que daqui 2, 3 anos você vai lá e compra outro da mesma marca. Tá? A relação é continuada. O construtor, tá, o empreendedor que arrumou a planta, fez o projeto, né, construiu, vendeu o prédio, foi embora, acabou. Dali daquele negócio ele nunca mais ganha mais nada. Sim. Ou seja, não é uma relação continuada. Como esse cara continua existindo? Fazendo o outro rapidamente. Tá? Esta é uma das variáveis que eu digo de que o negócio tem natureza especulativa, natural. Tá? Por outro lado, tem outra coisa, né? Uma outra variável relevante. Tá? Uma vez feita a planta, você tem a possibilidade premente de reduzir custos fixos de forma acelerada. Se o prédio tiver 10 pavimentos, o seu custo fixo é X% do projeto. Se ele tiver 20, já melhorou. Se ele tiver 30, caiu drasticamente. Se ele tiver 40, é maravilhoso. Ou seja, reduzir custo fixo num negócio, na fabricação de qualquer coisa, é o sonho de qualquer empreendedor. Sim. Tá? Que fabrique o que quer que seja. É o sonho dos caras. Se a gente pudesse viver, em termos de custos, só de variáveis, a vida seria maravilhosa. Ótimo. Né? Vendeu, pronto, tem custo. Não vendeu, não tem custo. Não tem custo. Né? Mas, na realidade, assim, a atividade construtiva imobiliária te permite, né, dependendo da forma como você elabora a planta, à medida em que, entre aspas, o céu é o limite, você reduz dramaticamente o custo fixo. E isso torna o negócio especulativo. Sim. Tá? Porque é claro que eu só vou vender aquele e depois eu tenho que sair procurando o outro para fazer. Tá? Mas aquele tem que ser o mais alto possível. Tá? Essa é uma indústria extremamente importante. Na minha opinião, talvez a mais importante do Brasil. Tá? Porque é a que mais difunde riqueza ao longo de uma extensa cadeia de valor. Sim. Né? Que começa desde com as 150 mil itens que são empregados numa obra, que o prego tem uma empresa fabricando prego e empregando gente. Né? A madeira também, o tal não sei o que e tal, a empresa de engenharia que contrata os pedreiros e não sei o que e tal. Então, assim, você tem todo um portfólio, tem um né, de insumos sendo utilizados naquilo ali que sustentam uma vasta cadeia de valor, de fábricas, de fabricantes. Sim. Depois de pronto, né, e vendido, vem o batalhão de arquitetos, de decoradores, né, a indústria de eletrodomésticos, porque todo mundo vai equipando seus apartamentos. Olha só a difusão da cadeia de valor desse negócio, é fantástica. Tá? E depois de concluído, né, você ainda dá espaço para os corretores imobiliários e os consultores imobiliários. Ou seja, todo esse pessoal tem interesse que esse negócio floresça. Né? Sim. Que, digamos assim, né, fazendo apenas né, uma comparação grosseira, todos eles têm interesse que os nossos jardins, naves e tudo mais se transformem em prédios. Né? São pessoas que estão intimamente ligadas com aquele negócio, né, e têm seus interesses naquele negócio. Nada mais autêntico e natural. Sim. Né? Agora, a questão é aí que entra o setor público. Eu não sou fã do Estado, detesto que o Estado intervenha demais na economia, mas, de fato, o Estado, em nome da coletividade, tá, ele tem algumas responsabilidades das quais ele não pode se abster. Né? E uma delas é essa, tá, de manter o equilíbrio, tá, entre o empreendedor, que representa uma atividade especulativa, natural, a fome desse sujeito, tá, e o volume de alimentos disponível, porque se deixar ele come tudo. Tá? Então, assim, nós temos que calibrar uma atividade extremamente que difunde riqueza, né, da qual muita gente pertence a ela, né, com o equilíbrio
no grau de ocupação para que seja mantida a qualidade de vida daqueles que também estão ali no entorno. Não é? Você fala, tipo, criar... Não, aí vamos lá. Nós temos Criar até hoje, por exemplo, algum né? teto de Não, nós temos que de regulamentar construção, mesmo, sei lá, porque hoje o crescimento do Vila da Serra já se deu de forma desordenada. Né? Poderia ter sido, né, arrefecido aquele impacto do que existe hoje lá. Eu poderia não estar engarrafando na minha garagem hoje. Tá? mas não está seguindo norma ambiental, essas coisas? Não tem. E há uma esperança no horizonte a partir de agora. Tá? É que a Lei 10.000, seguindo o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, em 2001 foi criada a Lei 10.257, que subvencia o Estatuto dos Municípios. Tá? E agora, recentemente, coisa de 10 dias atrás, inclusive está na mesa do presidente da República para ser sancionado. Tá? Foi feito um projeto de lei, o 169, tá? Que exige o estudo de viabilidade nos municípios, agora para qualquer atividade construtiva. Tá? Ou seja, isso agora é lei federal, exceto se ele não sancionar. Se ele não sancionar, então. Tá? E estará integrando o Estatuto dos Municípios. Então, convém a todos nós, né, e, obviamente, aos vereadores, futuros vereadores eleitos, lerem e entenderem o projeto de lei 169. A gente tá ferrado, então, porque... Porque, muito provavelmente, ali você encontrará respaldo, tá, para fazer o que eu estou falando aqui agora. Né? Que é manter alguma forma de controle, tá? Sem, obviamente, né, estrangular a iniciativa privada, né, porque estamos muito numa outra ponta. Eu acho que eu discordo um pouco de você nesse sentido, porque eu acho que tem gente sim que quer colocar fogo em máquina. Eu acho que tem muita gente que, inclusive, tem bastante interesse nisso. Sim. E eu não acho que o controle dessa forma é o ideal. Eu acho que existem outras formas regulatórias naturais, que é por isso que eu te falei. Eu acho que a Amavise fez um bom trabalho, por mais que errou. Júlio César, que foi um homem do Império Romano, errou. Se Júlio César errou, quem somos nós para não errarmos? Então, enfim, Cícero foi morto por um imperador que errou, e dentre outras coisas, claro. Mas eu digo assim, eu acho que o problema é até onde vai o controle, entende? Meu problema é esse. Eu entendo que existe a necessidade de algumas coisas assim, eu entendo que exista uma necessidade existe um freio, de alguma forma, mas eu particularmente acredito que existem outras formas melhores. Sei que agora é complicado de a gente fazer de alguma forma isso por fora, porque legislar sobre isso, fazer qualquer coisa que seja relativo à lei e a reinforcement da lei, que a gente chama de reforçar juridicamente a lei, é impossível fora do Estado atualmente. Mas eu acho que existem outras formas que talvez sejam melhores. Entendo que a gente vai depender do nosso presidente atual, que vai ser difícil, vai ser complicado a gente depender de coisas dele, que inclusive é um dos problemas que eu tenho, que a gente depende, olha onde que a coisa foi, para resolver problemas de município. Eu sou completamente contra isso também, que é outro problema que me irrita bastante. Viver no Brasil, esse é um dos problemas que a gente tem mais graves, eu acho. Não é nem depender do Lula, é depender do presidente per se. Dele dar uma canetada de uma coisa que... Brasília é a âncora do país, né? Exato, porque assim... Eu compreendo, então eu te dou razão. Forca do país. Nós temos que ser salvos pelo Estatuto das Cidades. Entende? Lá em Nova Lima. Realmente... É muito surreal. E outra, vocês têm que... Assim, beleza, viraram vereadores e tudo mais. Beleza, o prefeito chega e fala, beleza, preciso de verba. Onde que ele vai chorar a verba? Lá em Brasília. Não faz sentido nenhum. Nenhum. É abstrato demais você pensar que eu moro na cidade X. Eu preciso ir numa cidade que não tem nada a ver comigo, que é quente infernal, e é tudo reto, porque um cara de terno foi eleito nem por maioria, mas enfim, decidiu que esse cara tem que assinar um documento e falar, não, esse cara pode assinar um documento para poder mandar a minha cidade. É muito surreal. Muito surreal. E aí eu sou completamente contra isso. Não faz sentido nenhum, né, cara? Mas eu entendo o que você disse, eu entendo que... Eu só acho que eu tenho que fazer aqui um reparo.
Porque quando você falou assim, a Mavisa e tal, tem que fazer uma meia-culpa, a Mavisa errou. Quando eu disse que nós nos equivocamos muito, né, e talvez seja isso. Você falou nossa cidade, né? Nossa cidade. Cidade, não, digo assim. Nós, Claro. né, nós, Nova Lima, autorizou. Eu entendi, né, eu entendi nossa cidade. uma É. ocupação bárbara sem as devidas medidas compensatórias. Justamente. Que fazem parte, inclusive, da negociação de qualquer projeto. Não, claro, Né? eu disse a Mas a Mavise coisa no sentido foi- de vocês erraram no sentido de talvez vocês não souberam como cobrar em um determinado momento para alguma melhora. É isso. É uma luta. Entendi. uma É luta, isso, é uma eu luta. entendo. Não, Eu entendo perfeito, perfeitamente. você tem é razão. Né? Olha, só para você ter uma ideia, hoje Nova Lima, né, frequenta aí, né, a imprensa, né, e em geral o pessoal adora essas matérias, né, os gossips, os fuxicos, né, dizendo que Nova Lima ocupa tem a maior área, maior concentração de ricos por metro quadrado do Brasil, né, e já vi diversas vezes falar isso, né? Ou seja, não, é que a renda per capita é muito alta, não sei o que e tal. Tudo se refere exclusivamente a uma fração da população. Tá? Porque dentre os 112 mil que nós somos no município, tá? 42 mil estão de fato no Vila da Serra e nos condomínios horizontais e verticais. Sim. Tá? Os demais 70 mil habitantes, né, estão mais lá na sede e nos bairros limítrofes à sede. Uhum. Tá? Então, gosta-se muito de falar, não, é a cidade que concentra mais ricos no Brasil. O que deveria estar sendo mostrado, de fato, tá, e que é de interesse público, é que Nova Lima, você pode afirmar que talvez tenha a prefeitura mais rica da América Latina, tá? No conceito de arrecadação per capita. Uhum. Tá? O orçamento da prefeitura em 2024 é aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões. Tá? Se você divide por 112 mil pessoas, tá? A arrecadação per capita é alguma coisa em torno de 10.500 por cabeça. Uhum. Eu vou te dar aqui 3 exemplos, para você ver o quanto esse número é bárbaro. Tá? Varginha, município também de 145 mil habitantes, sul de Minas, rico. Bonito, desenvolvido. Tá? Orçamento de Varginha para 2024, 888 milhões. Para dividir por 145 mil pessoas. 6.100 e qualquer coisa por cabeça. Tá? Ribeirão Preto. Rica também, região rica, estado mais rico, a região mais rica, a cidade bombando, né? Saudade. Saudade, O né? André falando de saudade. Chora, meu filho. Então, Ribeirão Preto, orçamento 4 bilhões e 4 bilhões e 600 milhões ano. 700 mil de população. Arrecadação per capita, 6.500 e qualquer coisa. Uberlândia, tá? Orçamento, 4 bilhões e 200 milhões. População, 700 mil. Arrecadação per capita, 6.100 e qualquer coisa. Ou seja, cidades, né, referência, né, ricas, desenvolvidas, efervescentes, né, com uma belíssima arrecadação per capita de 6 mil e cacetada. Isso é, no nosso padrão, uma alta arrecadação per capita. Sim. Nova Lima, 1 bilhão e 200, 112 mil habitantes, 10.800 per capita. Agora, tem um atenuante. Se você tirar os 42 mil moradores do Vila da Serra e dos condomínios, que não demandam absolutamente nada de educação do município, nem saúde do município, ultimamente nem infraestrutura, porque lá na rua a gente está jogando asfalto frio para tapar nossos buracos, e nem segurança, porque a maioria dos condomínios tem Fechado. tem cancela, é fechado, não sei o que, o cara está cuidando, tentando cuidar da segurança dele ali, tá? Você pode tirar esses 42 mil aí dos 112, sobra 70. E aí você pega 1 bilhão e 200 e divide por 70 de novo, que você vai achar 17.800 per capita. Ou seja, essa cidade,
não tinha que ter problema de nenhuma natureza. Concorda? A que mais se aproxima dela aqui, em termos de América Latina, é Santiago do Chile, que tem 8.000 e cacetada Sim. de arrecadação per capita. Tá? Então, assim, Nova Lima saiu da atmosfera, em termos de arrecadação per capita. Não é? Uhum. Ou seja, isto não é lembrado, né, nas matérias, nas reportagens, tá? Tudo mais. O que você acha mais fácil? Odiar rico ou ver o problema? Ah, bom. Mas Boa é pergunta, isso. Mais fácil boa odiar pergunta. rico. Claro, porque porque eles têm, você fala, você não consegue conversar com uma parte da população que não consegue entender o conceito de problema e resolução. Eles entendem a situação de eu não consigo ser assim, por isso eu vou ter raiva. Isso acontece com várias pessoas, isso acontece com a galera da mídia no geral, isso acontece com a galera que é comunista Sim. e afins, que não entende o significado de esforço versus dinheiro. É diferente, porque esforço não quer dizer nada. Você pode ter muito esforço cavando um poço com uma faca. Você vai ter muito esforço, não quer dizer que você gerou nenhum valor. É isso. Isso aí. É igual Então- aquela história da colher, né? É a história da colher, exatamente. Que E é aí, triste. né, como pano de fundo dessa situação, você tem agora a questão da reforma tributária, né, que já está aí, já foi promulgada, agora ela vai sofrer a legislação Legislação, complementar e nós vamos ter a unificação daquela cachoeira de impostos que tinha aí antes, né? E aí tem alguns fatores que são muito preocupantes nesse contexto, Uhum. tá? Que também é problema para a próxima legislação municipal, tá? E em especial para os próximos 15 ocupantes das cadeiras de vereador. Uhum. É que a reforma, né, a partir de 2026, né, e até 2032, né, a prefeitura terá que fazer a transição para o IVS, né, substituindo o ISS, né, Uhum. e os demais tributos municipais locais, tá, para a alíquota que virá a ser, Sim. que a gente ainda não sabe com exatidão qual que vai ser. Uhum. Tá? E há uma declaração do prefeito, que eu concordo com ele, uma entrevista recente que eu vi dele, tá? De que, como Nova Lima vem diversificando muito as atividades no município, tá? Para que se torne cada vez menos dependente do imposto minerário, da atividade minerária, isso sim. tem sido feito com sucesso, tá? Uhum. Que estes, né, os municípios que diversificaram bastante, né, de certa maneira eles serão penalizados, porque o novo IVS vai ser ponderado em razão da concentração geográfica do município. Tá? E aí você tende a ter uma perda no futuro maior do que o que você arrecada hoje. Sim. Tá? E onde é que está a preocupação? Tá? É que dentro da nova reforma tributária, e talvez a maioria dos candidatos não saibam disso, tá? A faculdade de determinar o valor do IPTU passa a ser decreto do prefeito. Sim. Não é mais projeto de lei que vai para a Câmara. Uhum. Tá? E isso nos assusta. Tá? Porque se você tiver lá na frente um município que está perdendo divisas tributárias em razão de uma nova ordem que chegou e que ele é obrigado a cumprir, né? E o prefeito tem ali, do lado dele, na mesa, uma caneta que fica piscando para ele o tempo todo, Aumenta Tá. imposto, aumenta aí, aumenta imposto. porque Não consegue agora aumentar, não? Tá com depende mais medo? da Câmara, tá? Isso é extremamente preocupante. Sim. Tá? Por outro lado, no plano diretor atual, que ainda não foi aprovado, que vai ser discutido, né, mas Já. que eu tenho estudado e tudo mais, ele, no capítulo 5 dele, mais precisamente no 5.4.11, está sendo criado uma figura chamada RIP, RIPP, que é Retorno do Investimento do Patrimônio Público, que prevê que as novas edificações do município, à medida em que forem recebendo infraestrutura, o patrimônio público, que constatar valorização do imóvel,
poderá se ressarcir através da aplicação do RIP no IPTU. Isso é importante porque você falou que Vila da Serra tá ficando insustentável, então as outras áreas que precisam crescer vão receber então um retorno mais viável. Pois é, então assim, o que a gente vê é o seguinte, pequenas armadilhas arrecadatórias colocadas aí no meio do caminho, sabe? E que, de certo modo, terão que ser encaradas, né, pela Câmara Municipal, óbvio, né? O pessoal vai ter que trabalhar, vai ter que mergulhar nisso aí, vai ter que debater, vai ter que contestar, vai naturalmente contrariar interesses, né? Óbvio. Mas assim, são assuntos que terão que ser debatidos na próxima legislatura, né? Isso agrava um tanto quanto aí a situação. No espectro político, você se considera mais conservador, liberal? Uma misturinha dos dois. Tá? Conservador em alguns aspectos, liberal em outros. Em termos de economia, né, eu gosto muito dos austríacos. Uhum. Tá? Do Hayek, né, desse Mises, pessoal, graças a do von Deus. Mises, né, do Baumbauer. Né, eu gosto do Karl Menger, apesar de ter escrito, para mim, um dos principais livros da economia de todos os tempos, em 1850, né, Qual fundou a escola liberal, Qual livro? né, chama Estruturalismo Econômico, coisa assim. Tá? Princípios Foi ele que, na verdade, que criou o cálculo econômico de fato. O Mises só pegou e falou, olha, dá para aplicar aqui. E é Entendi. Isso. É ele que foi o rapaz que bateu em Marx sem ter que bater em Marx. Entendi. Ele nem precisa bater. Ele construiu também a noção, né, de que, a despeito de você consumir um produto com frequência e ele ganha valor útil para você, quanto mais você consome, ele perde valor marginal. Isso aí foi uma quebra de... Abriu a cabeça do pessoal lá naquela época. Teoria marginal de valor. Mas né, quer dizer, os austríacos, o suprassumo, eles já nem são mais tão utilizados quanto foram na década de 60, né, e tal. Mas o que eles defendem? Eles defendem o contrato entre os indivíduos e o Estado, sabe? Essa ideia é levada à máxima potência. Né? Talvez um dos maiores seguidores dessa corrente, desse pensamento aí, famoso, tenha sido Ronald Reagan. Sim. Né? A Reaganomics, que ele implantou lá na década de 80, né? Tinha muito disso, do conceito estrutural do pensamento da escola de Viena, que eles chamam, né? Os austríacos. Né? E por conta disso, assim, ele tem tiradas maravilhosas, né? Ele diz, por exemplo, que o Reagan é fantástico nas frases, mas que resume o que ele estava fazendo no governo dele. Sim. Né? Ele que foi o comediante? Não. Ele foi ator. Ator, né? Ator de faroeste. Ele era muito... Né? Na época o pessoal debochava muito disso. Sim. Com o passar dos anos, né, depois que ele faleceu e aquele legado que ele deixou, ele foi ganhando importância. Né, e começou a ser levado a sério muito anos tempo depois. Né? Sim. Ele fala, o sujeito que, né, o contribuinte, né, é aquele cara que já trabalha para o Estado sem ter que ter precisado prestar concurso. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso mesmo. Né? Ele também fala, uma outra frase dele interessante, o Estado é como um tubo alimentar. Né? Com muito apetite numa ponta e nenhuma responsabilidade na outra. Ele que fala isso. Muito bom. Ou seja, de fato, né, eu acho que quando você se reúne dentro de uma sala falando em nome do Estado, como é uma Câmara de Vereadores, né, que deveria legislar e fiscalizar, né, você está representando o substrato de uma população, daqueles que realmente pagam e fomentam a existência do Estado. Né? Não existe dinheiro público, é outra fala do Reagan. Né? Existe dinheiro do público, que alguém está administrando, está gastando. Né? São as quatro formas que eu já te falei, né? As quatro formas de gastar dinheiro. Do Milton Friedman. Também, mas existem quatro o Friedman era mas é justamente isso. É as quatro formas de gastar dinheiro. É isso, Que é muito triste, Sim. porque infelizmente a gente está na última ponta. Que é, no dinheiro não é seu e que não é para você gastar, mas você vai gastar com você. Você vai gastar desenfreado, da pior forma possível e não tá nem aí. Esse é o problema. As quatro formas: dinheiro seu,
gastando com você, dinheiro dos outros gastando com você, dinheiro dos outros gastando pros outros. E dinheiro seu gastando pros outros. Exatamente. São os quadrantes, né? Exatamente. A matriz BCG do gasto de dinheiro. Exatamente. Gasto de dinheiro, né? Literalmente é isso. A gente tá na pior parte. A gente recebeu eles recebem a melhor parte, a gente recebe a pior. Não tem como não ficar revoltado, é só isso, assim. É basicamente isso. Agora, quem senta ali, 15 cadeiras, leva 16 a 17 mil votos na prática. Tá? Depois que o quociente permitiu isso, permitiu aquilo, tirou noves fora, não sei o que, dividiu. Depois do malabarismo. Soma tudo ali, dá 17 mil votos, tá? De um município de 112 mil pessoas. Ou seja, você tá ali representando 12, 14% da população, né? Para discutir as questões públicas. De todas. Né? Para fazer com que todos eles estejam representados. Pois é. Né? Perante um Estado, né, que tem apetite numa ponta e responsabilidade na outra, né, do canal alimentar. Então, assim, se nós realmente não assumirmos, não cuidarmos, meu amigo, de correr atrás, de nos envolvermos, sempre alguém tem que ir para o sacrifício, né? Bom, vamos para a parte difícil agora. O que você tem achado do governo aí? Quanto que virou a chavinha? O que você tem achado de do qual governo? Do nosso, infelizmente. Porque não, porque você fala, nossa, é o estadual ou federal? Não, federal. Eu digo porque, assim, existe um mix de sentimentos sobre o governo no geral, porque a gente teve uma votação totalmente irracional para localidades, para municípios e estados, e que não condizem com o que foi o federal. E aí eu pergunto de novo, o que você acha no geral das coisas? O que você acha sobre isso? Se você acha que está sendo bom? Esse governo federal? No geral. Trágico. A dúvida é simples. Trágico. Assim. A dúvida é muito simples. Trágico, terrível. Terrível. Estamos indo, né? Vamos topar com a Honda, como diz o outro. Entendeu? Estamos num voo cego em direção à montanha. Tá? Isso é inegável. Né? Os números estão aí para quem quiser ver. Sim. Óbvio, né? Você tem uma boa parte da imprensa que tenta dourar a pílula por motivos óbvios, todos nós sabemos a causa, né? Mas nós temos assim uma inapetência absurda na equipe técnica, né? Que nem é técnica, né? Nos ministros, né? No conchavo, né? Ou seja, né? Aliás, uma superpopulação, uma ministrofia, né? 38, né? Quadros e tudo mais, e tá aí os números. Né? Ninguém convive com um rombo fiscal deste tamanho. Não. Né? Quando o governo assumiu, ele recebeu um cheque, todo mundo esquece, de 230 bi. Sim. Lembra disso? Dado pelo Congresso? Uhum. Né? Mais uns 58 de caixa que o governo anterior tinha deixado. Acabou tudo em 12 meses, 14 meses. Né? Nós já estamos com um rombo de 245. Uhum. Né? Nós já vamos bater o recorde da dívida em relação ao PIB como um todo. Né? Não precisa de entender economia para você saber que você está indo para o espaço, cara. Você recebe 2 mil e você não gasta vai acontecer. 5 mil, eu acho que não vai fechar a conta. Isso. Mas tem redução de pressão inflacionária mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Tem um represamento aí do preço da gasolina, então, que já está caro e ainda tem que subir mais 20. Exatamente, por isso você fala maquiado. É maquiado. Exato. Então, assim, a gente está indo, parece que a gente já viu esse filme, né? Parece que a gente já viu essa história. Aconteceram alguns 8 anos aí atrás. A história de Dilma, a mesma coisa, né, continua acontecendo. Uhum. Então, assim, talvez a gente ainda não tenha sofrido nenhum ataque na moeda, tá? Porque nós temos 380 bi no caixa, tá? De reservas cambiais. Nenhum louco, tá? Nenhum cara que resolve atacar moedas vai começar a abrir uma briga com você sabendo que do outro lado tem 380 mil na gaveta, 380 bilhões de dólares na gaveta. Tá? Mas existem outras formas de ataque à moeda. Sim. Né? E um deles é a taxa de câmbio. Então, resultado, né? Nós vimos o dólar aí, que andava ali pelos 4,50, 4,60 e tal, já descolou, já foi para 5,17, 5,16, né? Bateu 5,30, voltou, todo mundo pensava, vai aliviar? Não, isso aqui é pivô de alta. Bateu, voltou para subir de novo. Essa é a minha opinião. E eu acredito que o dólar está desvalorizando.
Não, e assim, porque... Eu acredito que a moeda está enfraquecendo também. Com o Biden a coisa foi degringolando, fora que a Rússia comprou muito ouro nos últimos anos, ninguém se lembra disso, fingem, né, que não lembram disso. Algumas moedas estão se valorizando muito mais por conta disso, por conta de responsabilidade fiscal, não só aqui, claro, Sim. o último governo da Argentina teve total responsabilidade. Agora, com Javier Milei, a gente vai ter uma esperança de que a coisa melhore lá, mas assim... Muita coisa está desvalorizando e, curiosamente, mesmo com todos os problemas que aconteceram na Argentina, a gente tá a moeda que mais desvaloriza na América Latina. Você tem noção do que é? Você colocar um Perón no governo depois e ainda conseguir perder pra ele, é tipo você jogar nos dois times e conseguir empatar, cara. É impossível. Mas sabe qual que é a solução? Sabe qual que é a solução? Não, eu sei. Só imprimir dinheiro. Bom, talvez esse seja o último dos, né? Rodar a guitarra, né? Agora, você tem uma reforma tributária. Você colocou um café para mim, já esfriou, mas agora, se você não se incomodar e colocar de novo, eu bebo, porque eu adoro café. Eu adoro café. Porque eu tava falando beber, doidado. mas eu não posso comer também. Isso. Mas, desculpa aí, viu, Igor? Mas... Então, o que acontece? Você tem uma reforma tributária que é péssima, tá? Muito mal feita, tá? Que não reduz tributos, não reduz a carga. Sim. Não é verdade? Aliás, eu costumo falar o seguinte, que a carga tributária no Brasil, o pessoal fala, quando você vai fazer tudo ali dá 36%, 38%. Mentira. Não. Tá? Dá mais. Sabe por quê? Porque em toda a LDO, todas as leis de diretriz orçamentária, todas as obras que estão lá estimadas, tem lá 10% a 15% de overprice para pagar propina. Tá? E quem cobra propina é o agente público. Então, na prática, não é propina, é tributo. Pois é. O cara, para estar empossado da capacidade de cobrar propina, ele tem que ser agente público. Então, ele está cobrando imposto. Só que esse é o caixa 2 de impostos do governo. Entendeu? O governo também tem caixa 2 de impostos. É o que mais tem, né? Então, assim, você tem o caixa 1, que é os impostos recolhidos por DARF, contabilizados e tudo mais, tal, guias e tudo mais. Enfim. E tem o caixa 2, que é o da propina, tá? Que aquele não é contabilizado, mas é o caixa 2. Pois é. Tá? Então, você tem uma carga tributária alta no Brasil. Está adoçado já? Não, né? Ainda não. Tem açúcar e adoçante. Perfeito. Você tem uma carga tributária muito ótima aqui. Muito alta, né? E ainda assim... Tem quem defenda mais, né? O que é o meu grande problema. E aí você faz uma reforma tributária, que na minha opinião não é reforma tributária, tá? Não. É uma reforma de regime. Tá? Você está mudando o regime tributário e centralizando o controle de tudo, de modo que aquilo que você citou no princípio da nossa conversa aqui, o prefeito vai ter que ligar lá para pedir dinheiro. Tá? Então, assim, ele estará à mercê. Tá? Por quê? Hoje, você tem 8 estados que doam recursos para a União. Tá? São Paulo, Rio, Minas, todos aqueles ali do Sul, Santa Catarina, né, mais Mato Grosso. Doam. São Paulo, do que ele arrecada, ele entrega 60% para a União e só fica com 40%. 40%. Tá? Então, agora, o governo está, né, cuidando de centralizar toda essa arrecadação, tá? Para distribuir da forma como lhe for mais conveniente. Não, mas tem regras. Mais ou menos. Você começa a ler a reforma lá, você vai ver que tem um monte de regras sujeitas a um monte de coisas. Sim. Tá? E na prática, em termos de Brasil, a gente sabe, se você depende de uma legislação complementar para determinar a regulamentação de uma distribuição de qualquer coisa, ela não vai acontecer. Tá? Não, e o cara vai estar distribuindo dentro dos seus critérios. Exato. Né? Esse que é o meu problema com regulamentação, assim, que tipo, então, vai ter muita gente ganhando e muita gente perdendo só por causa de canetadas. Então, o negócio é, o Kim Kataguiri, eu tava vendo esse dia pra trás um vídeo que ele falou justamente sobre isso, sobre a questão do orçamento secreto do Bolsonaro. Foi criticado pelo Lula, mas ele tá fazendo isso. O que aconteceu? Ele falou, estranho, porque uma parte do orçamento que era para ter sido direcionado de uma forma X, foi recebido 5 vezes maior em um município, que curiosamente era de alguém que era aliado e colega do governo Lula, principalmente. Tá. Então, assim, são coisas que não bate, a conta não bate e não faz sentido nenhum que isso aconteça. Esse é o meu grande problema em centralizar as coisas. Pior ainda quando for nesse caso. Porque, assim,
a população de, sei lá, Ribeirinha de algum lugar, eu tô falando assim, uma coisa sim. bem surreal. Então, vou dar um exemplo de Minas Gerais aqui, é Santo Antônio do Rio Abaixo. Não sei se você conhece lá. Sim, eu já ouvi falar. Então, é assim, a cidade foi ter luz há anos atrás, poucos anos atrás. Eu tô falando de coisa de 10 anos. Uhum. É muito surreal pensar nisso, né? E aí, essa população, que depende realmente de algum valor de ressarcimento, não vai ter. Por quê? Porque alguém, sei lá, num estado grande, tá recebendo mais, não porque precisa, mas sim porque teve uma preferência de alguém. É muito surreal isso pra mim. Muito surreal. Nós temos um problema gravíssimo do Brasil, né? Que pouco, aliás, muito pouco se fala nele, né? Que é a nossa absoluta perda de produtividade nos últimos 30 anos. 30 anos. Né? Então, assim, a nossa indústria, nós perdemos produtividade em serviços, que é extremamente difícil medir produtividade em serviços, mas também perdemos na indústria. Estamos sendo salvos, né, pelo setor agrícola, né, que é top, né, que inova ano a ano, que consegue produtividades absurdas por metro quadrado de plantio, né, e isso sim é que está salvando a nação. Mas o nosso setor industrial e de serviços, né, nós simplesmente não andamos, não saímos do lugar nos últimos 30, talvez 40 ou 50 anos. Tá? Isso tem um preço para ser pago. Né? Tem um preço para ser pago. Então, assim, não tem jeito. Né? Ou você vai abrir o país e se expor à concorrência externa, né, com um setor anêmico e improdutivo, e aí você vai ter problemas, né? Ou você vai começar a subsidiar. Né? Aqui, aliás, é outra frase do Reagan, né? Que ele diz assim, para o Estado é assim, se uma coisa se move, você taxa. Tá? Se ela cresce, você regula. Uhum. E se ela para de se mover, você subsidia. É. Entendeu? Não, é isso. Né? Na prática. Então, assim, nós temos um tremendo de um desafio aí pela frente nesse sentido. Né? Mas, assim, eu não sei até quanto tempo nós temos mais aqui. Eu gostaria de voltar um pouco aí para a questão local, só para arrematar, né, de repente. Já falei pra caramba, né? Não, a gente só não tem tempo infinito, que é inconcebível pro ser humano, mas de resto a gente tem bastante tempo. Pode falar, tranquilo. Não, mas eu acho que, né, acho que nós passamos a régua, principalmente nas questões municipais, né? Sim. Na importância, né, dessa eleição municipal, nos desafios que a gente tem pela frente, tá? Num momento crítico. Né? Há 4 anos atrás, na campanha de lá, né, nós denunciávamos que existiam não sei quantos projetos imobiliários, tá, guardados nas gavetas dos órgãos da prefeitura para serem aprovados, né, para os anos seguintes, isso há 4 anos atrás, e que invadiriam aquelas áreas verdes que a gente falou. Hoje a gente passa lá e estão todos lá, erguidos, tá? Ou tijolos sendo colocados um em cima do outro. Tá? E aí a gente alerta de novo. Né? Olha, tem mais outro tanto guardado nas gavetas para os próximos anos. Né? A única questão é que lá atrás já era um alerta, né, de significância, e agora começa a ser crítico. Emergência. Não é? Porque nós estamos gastando, né, e nos aproximando do limite. Né? Se você for perguntar para alguém da indústria imobiliária, não, tá tudo que certo, limite. Que bom. Isso é tudo isso aí, né? Como o cara da Coca-Cola. Vem cá, né? Perguntaram uma vez para o CEO da Coca, né? Vem cá, qual a sua perspectiva de crescimento? Ele falou, enquanto tiver gente bebendo água no mundo, meu amigo, vai ter gente eu tenho mercado. Exatamente. Né? Em algum momento eu vou conseguir substituir. Então, você vira para o cara do setor imobiliário, né? Ele, não, olha aí, nós temos um, né? Temos um... Né? O céu é o Quando limite. tiver um pedacinho maravilhoso de terra, e tal. Né? O céu é o limite. O céu é o limite. Mas o fato é que em termos Ou não, né? Tipo... de padrão de qualidade de vida, né, nós chegamos no limite. E nós vamos ter que discutir essa questão. Né? Vamos ter que resolver ela. Né? Tudo paralelo aí já à chegada no novo plano diretor, né, da reforma tributária, né, que vai mudar os padrões de ponderação de recursos tributários do município. Ou seja, nós estamos chegando aí num momento
sabe, num clímax, num momento crítico. Uhum. Precisamos de gente preparada na Câmara para fazer os ajustes municipais. Que é essa é a nossa preocupação. Eu imagino que deve ser um desafio bem grande, porque não sei quais foram as cadeiras do ano passado, da última eleição, das últimas 10 cadeiras. Não sei quais foram os partidos, não sei quais são os direcionamentos deles, mas como você falou, a própria Uma Vez teve problemas. Imagina quem vai estar com o partido político envolvido na coisa toda. Então, imagino que se não for tão heterogêneo assim para vocês, talvez seja um problema, né? Se for muito heterogêneo, na verdade, vai ser um problema para vocês, né? Sim. E aí, imagino que não é todo mundo que é muito afeto dos austríacos, então eles não têm talvez tanto interesse quanto vocês com a reforma tributária. É verdade. É verdade. Que aí eu fico pensando nisso. Você já pensou nisso, como que vai ser dentro da Câmara, como que vai ser com até mesmo prefeito ou algo assim? Já pensou? Não, ainda não pensei, não. A reforma vai acontecer em Brasília e vai descer goela abaixo do município. Sim. Né? Então, Como assim, tudo no país, né? Então, assim, ou seja, resta muito espaço para, aliás, resta muito pouco espaço para discussão, Sim. sabe? Uhum. Então, assim, vai ser muito mais adaptação do que discussão, Isso. né? Infelizmente, né? Mas, ainda assim, né, talvez e por causa disso mesmo, quando você não tem mais muita margem de manobra em determinada coisa, você tem que ser criativo e começar a pensar em outras coisas, né, para você adaptar, inclusive, a capacidade de legislar, não é? De reconhecer limites, mas, de alguma forma, de elaborar, né, os problemas que continuarão existindo. Hoje, toda a nossa matriz de problemas no Vila da Serra, né, e nos condomínios verticais e horizontais, eu falo mais com propriedade a respeito dessa área. Claro que você está mais né? fácil. Para mim é quase como se fosse uma eleição distrital. Né? Sim. Óbvio que você tem que estar sensível a todos os problemas do município. E problemas existem em todas as áreas. Sim. Né? Então é óbvio que você... Digamos, você eleito com uma plataforma vinculado a um determinado grupo específico, apesar disso, o dia que você sentar lá, os demais problemas do município começarão a passar na sua mesa. Sim. Você vai ter que votar, você vai ter que debater, né? Você vai ter que formar opinião a respeito. Mas, assim, de qualquer maneira, o que eu acho é que todas as questões do Vila da Serra, tá, e dos condomínios, né, eles tendem a se agravar, tá? E você vai ter que começar a abrir a caixa de ferramentas para resolver aquilo, né? Você vai ter que, sabe? E nós temos uma situação assim até desagradável hoje, tá? Nós temos 92 mil títulos em todo o município, tá? 92 mil títulos. Em geral, apenas 60 mil comparecem no dia da urna. Da fração Vila da Serra e condomínios, nós temos 42 mil moradores e apenas 12 mil títulos. Tá? Porque a esmagadora maioria ainda tem seus títulos e vota em Belo Horizonte. Né? Porque é aquele êxodo migratório que atravessou a ponte. Na verdade, para a pessoa, ela mudou de bairro. Ela não sabe que ela mudou de município. Sim. Né? Ela mudou de bairro. Saiu ali do Santo Antônio, né? Saiu ali do Anchieta, saiu do não sei onde, saiu daí e vem aqui para o Vila da Serra. Para ela mudou de bairro. Né? Mas, na verdade, dessa população de 42 mil pessoas, nós temos 12 mil títulos. Tá? E aí, no dia da eleição, você pega 35%, 40% disso e joga no lixo. Tá? Porque é a abstenção, é o nulo, sabe, é o voto em branco. Né? E aí sobram 6 mil, 7 mil títulos. Tá? Para você buscar, né, para representar a região. Pois é.
Você acha que é mais importante falar para... Eu acho que assim, não acho que para você não seria interessante falar para convertido, né? Para o pessoal do Vila da Serra. Talvez seria interessante falar com o restante do pessoal. Sim. Eu não sei como que para você especificamente seria conseguir falar com outros locais. Você Sim. faz visitas? Você tem alguém que te ajuda a fazer Não, isso? Tem. Nós iremos desenvolver um canal aberto de diálogo com todos. Perfeito. Né? Ainda não tenho isso devidamente elaborado, né? Mas vamos sim. Até porque eu sei que existem demandas. Né? Então, assim, existem demandas, a gente consegue ser sensível aos problemas, entender, né? E até tentar vislumbrar soluções. Né? Isso vai vir no tempo certo, no tempo adequado. Perfeito. Legal. É isso. Eu pergunto por quê? Porque às vezes você quer, no final daqui, falar alguma coisa sobre, sei lá, ter uma rede social que a gente tem específica para poder falar sobre esse assunto, ou para receber alguma, sei lá, alguma... Não, nós ainda estamos nos dica. organizando, nós estamos numa fase de estruturação do que virá a ser a campanha em agosto. Né? Nesse momento, né, como eu te disse, eu não posso pedir voto, não se trata disso. Eu tenho que me apresentar como pré-candidato e, de certo modo, fazer leitura de cenários, né, dos problemas existentes ou aqueles que a gente identifica e, às vezes, muita gente ainda não viu. Né? Então, assim, é isso que nós fizemos aqui hoje, esse exercício, né? Sim. Saudável de passar a régua num monte de coisinhas. Eu estava dizendo que a origem da maior parte dos nossos problemas na região do Vila da Serra e condomínios está relacionado com a ocupação do solo. Né? Todo o nosso problema de invasão de áreas verdes, né? E de despejo de concreto armado, subindo prédios, né, em áreas sensíveis. Depois, o respectivo problema de mobilidade que virá com o trânsito saturado. Tá? Depois, o problema derivado de segurança, porque aí você começa a ter problemas de segurança nas vias públicas. Tá? E aí o problema de infraestrutura, porque o município tem que fazer investimentos para escoar aquilo tudo. Tudo começa, né, no uso e ocupação do solo. Sim. Né? E se há um lugar onde você pode distribuir o crescimento, tá, de maneira equilibrada, diversificada e plural, é o município de Nova Lima. Tá? Com sua 1,5 vezes o tamanho do território de Belo Horizonte. Imagino que para você deve ter sido bem complicado, até porque aquela área ali é limítrofe. É uma área que tem muita circulação de Belo Horizonte, porque é próximo do BH Shopping, tem a saída para o Jardim de Canadá, para... Enfim, esqueci o nome da cidadezinha que tem no interior. Então tem uma... Propriamente dito, a gente vai para... Meu Deus do céu. Cidade pequena, Ouro Preto e Mariana, a gente tem a saída ali que também, que finais de semana, ali, 6 horas da tarde, ali é insuportável, é insustentável, 2 horas de trânsito. Imagina pra você... Deixa de ser uma rodovia, né? Aquilo ali é uma avenida intensa. Tem pro Barreiro, só que o Barreiro você ainda desce aquela outra via, que eu esqueço o nome, e aí tudo bem, você desce ali, você vai ter um trânsito um pouco menor, porque é entrada para Contagem e pro Barreiro, beleza. Sim. Mas ali... Via do Minério? Você fala? Acho que isso. A caminho do Via do Minério. Isso, só que a saída mesmo para Ouro Preto, Mariana, fica insustentável, porque sexta-feira à noite, tarde, é quando começa a ter um êxodo para saída para Ouro Preto e Mariana, porque vindo de lá, tem gente que faz faculdade lá durante a semana e volta de noite, de madrugada. Então, 9 horas, tudo bem. Tráfego intenso. Agora, antes disso, é impossível. Até 8 horas da noite é impossível o tráfego ali. Eu tenho um amigo que tem uma casa lá, tipo, fantástica, a casa dos sonhos dele, que ele construiu pra ele e tal. É tipo, a porta da casa, assim, é automática, assim, de vidro e tal. Tem jacuzzi no meio da sala, tipo, coisa... Top. Entendi. Ele resolveu mudar de volta pro barraco dele lá no... Que barraco que é perto da Boa Vista ali? É o... esqueci. Ali pra aquele lado. Enfim, ali do Sagrada Família, Santa Efigênia, aquele lado lá. Ele resolveu mudar pra lá de volta, pro barraco simples dele, por causa de trânsito. Tá insustentável. Ele falou que, tipo, ficava 2 horas ou mais só pra voltar pra casa em São todo Paulo, dia. Em São Paulo eu não ficava com esse trânsito. E olha que eu morei bem ali, mas assim pegava trânsito todos os dias por causa do meu horário. Que eu pegava o serviço 6 horas da manhã.
Impossível, cara. E tipo assim, num Você trajeto morava normal é onde em 20 São minutos. Melhor a gente não falar sobre isso, não. Morava numa região boa ainda, por cima. Boa, boa. Então, assim... E ainda pegava no trânsito. E não era... E assim, se você fosse de... Comparativamente aqui em Belo Horizonte, você anda 10 km. Eu ficava 1 hora e pouco pra poder conseguir fazer o tráfego. Tá. Eu pegava Washington Luiz. Sim. Era muito ruim. Ah, não, isso aí é ruim demais. Entende? Tipo, e é assim, Sim. São Paulo. A gente tá falando de São Paulo, que o horário de pico deles lá não é 7 horas da manhã. É 5 horas da manhã. É. O horário de pico Não, lá é 5 aquilo ali é horas. incrível, é outra... É outra realidade. Você precisa fazer rodízio de carro pra poder conseguir rodar com naturalidade e não consegue. Sim. Você vê o ar que se respira. Enfim, vou parar de falar de São Paulo. Eu morei na Ministro Rocha Azevedo, Sim. com a Alameda Santos, tá? Tá aqui nesse lado de cá do Jardim. Jardim. E eu trabalhava na Paulista, no Center Norte, na Torre Norte. Nossa. Então, assim, era 2 blocos a pé de Tranquilo. casa. O que isso era fantástico, porque realmente isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Porém, né, eu tinha missões externas de visita a clientes. Aí eu tinha que escolher se seria na parte da manhã ou da tarde, porque só dá para fazer uma. Olha. Né? Depois que você pega seu carro e se joga no trânsito, acabou, esquece. Quando chove, tem aqueles temporais no final do dia, então, aí acabou, meu amigo. Aí você vai passar a noite ali. Aí você começa a olhar para o lado, né? Aí você resolve, então, ligar seu computador, conectar não sei o quê e entrar numa reunião qualquer. Você olha do lado, o cara está fazendo a mesma coisa, o outro também, está todo mundo trabalhando, você não ouve uma buzina. Não, nada. Tá? O trânsito literalmente parado e todo mundo resignado com a sua própria sorte, está trabalhando. Sim. Tava dentro do carro. Não, e é sério, isso é um fenômeno que eu achava que, quando me falaram, era brincadeira, né? Não é. É tipo um modo de dizer, né? Tipo. Não, é brincadeira, hipérbole, né? Tipo. Não, exagero. O que é brincadeira? Como Isso assim não existe brincadeira? aqui. Isso não existe aqui, isso é sério. É bizarro. Isso Agora, né, eu espero que a gente não tenha que chegar nesse ponto em Nova Lima, viu? Ali na Alameda do Morro, de onde eu saio, por exemplo, da Vila Monte Verde. Nossa, né? pois é, meu E Deus. ter que ligar meu computador para ficar trabalhando. Então, Não, meu Deus, pelo amor mas de realmente, Deus. assim, a gente hoje enfrenta engarrafamentos incríveis, concentrações enormes, por causa de estrangulamentos da saída, tá? Por falta de obras, né, que contemplem a mobilidade. Sim. Né? Imagino que esse seja o primeiro, assim, segundo, na verdade, porque você disse que pelo menos a questão da concretagem excessiva Sim. e seja o primeiro que é mais urgente para vocês. Imagino que esse seja o segundo, né? Essa questão das vias que ainda não foi resolvido e, pelo que você disse, não vai ser resolvido do jeito certo, né? Pois é, né? Nós vamos ter intervenções aí, né? Que, né, eu acho que no meu entendimento isso já tinha que ter acontecido há 15 anos atrás, e o que você estaria fazendo agora é se antecipando aos próximos 15 anos. Mas nós estamos fazendo o inverso, né? Sim. A gente está correndo atrás do que já passou, né? Sim. Então, assim, você vai estar sempre em déficit, Sim. né? Com a necessidade premente. Então, eu acho que essa é a questão, é o que se chama de planejamento, né? Eu acho Reverso. Vamos planejar o passado. Planejamento reverso. Mas eu acho que porque teve aquele problema, porque ali é uma área que é o famoso filho feio não tem pai. Quem é o culpado e quem é o responsável, né? Pois é. Aí foi empurrando com a barriga até descobrir que tem que ser todo mundo, infelizmente. E aí teve que ter uma negociação. Imagino que esse foi talvez o problema. Problema, né? O problema foi irresponsabilidade. O problema não foi. O problema não foi aquilo. Irresponsabilidade foi o problema. Enfim. Jamil, Sim. considerações finais. Olha ali para aquela câmera lá. Sim. E dá o seu recado aí para quem que você quiser, para mandar abraço para a esposa. Pode falar o que você quiser. Não sei. Pode xingar o ex. É isso aí. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês aí por essa oportunidade, né, de estar falando. É o que eu mais pretendo fazer agora até agosto, né? Conversando informalmente com as pessoas, respeitando o que a legislação determina, né? Mas fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Tá? Que, infelizmente, no pleito de 2020, né, não foi tão possível em razão da pandemia. Né? Mas o que eu queria dizer é que estamos aí de novo. Né? Eu não tinha planos, tá, de me recandidatar, né? Mas houve uma pressão muito grande de pessoas importantes, tá, no município, na minha vida,
né? Quase todo mundo na expectativa, com base naquela experiência muito bem sucedida lá de trás, né? Então há uma crença, né, que somente o tempo vai dizer, Sim. né, se ela é acertada ou não, de que agora então já seria diferente, porque o caminho de agora teria sido pavimentado, né, lá atrás. Mas, e aí eu não tinha essa pretensão, mas a pressão foi grande, né? E algumas pesquisas que foram feitas, à revelia da minha vontade, mas feito por outros grupos lá onde meu nome surgiu, então me obrigaram a repensar isso. À medida em que o tempo for, né, permitindo, né, eu vou aparecendo mais, vou me comunicando com as pessoas para estabelecer esse canal aí de Perfeito. comunicação. Você tem alguma coisa para falar, André? Tudo certo? Você tem alguma coisa para falar? Não, tudo Eu também certo. não tenho, Eu tenho então, uma coisa. diga. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e o que mais? Deixa nos comentários aí sugestão de temas, deixa perguntas, a gente vai chamar o Jamil de novo, aí a gente revisa as perguntas aqui Claro. e faz todas elas para ele. E deixa outros comentários também, pode até xingar que dá engajamento e, e compartilha com todo mundo que você conhece, principalmente com quem é de Nova Lima. Né? Sim, claro, Precisa que é importante. assistir esse Porque esse senão tem intuito, então podcast o intuito não aqui, esse funcionou. episódio. Pois é, o intuito é esse, na verdade, a gente divulgar aqui pessoas que são mais alinhadas conosco, principalmente porque a gente não é imparcial, a gente não quer ser imparcial. Na verdade, nós estamos aqui para poder trazer com que as pessoas pensem em um outro caso que não é da maioria, né? Que entendam como funcionam as coisas e é interessante que a gente tenha pessoas que pensem do jeito correto, que é fazer a coisa prosperar e não a coisa ficar do jeito que está. Isso aí. É isso. Muito bom. Isso, então. Um abraço e até o próximo episódio de Outlier Podcast. Falou. Um abraço. Obrigado, Jamil. Obrigado, Jamil. Finished. Pô, agora eu vou comer uma rosquinha.